Olá, eu sou Júlia Alcântara e você está assistindo ao Mulheres em Pauta, um programa da TV Câmara para a gente conversar sobre temas importantes para a sociedade. E hoje a gente vai debater o tema combate ao abuso e à exploração sexual contra crianças e adolescentes. Para esse assunto tão delicado, a gente traz a nossa conselheira tutelar, Paola Galvão. Seja muito bem-vinda. Muito obrigada. Também vereadora Inês Paz está aqui com a gente. Olá, mais uma vez nós estamos aqui no Mulheres em Pauta e nós procuramos sempre estar trazendo temas que é do interesse de todas e de todos. Hoje nós estamos debatendo a questão da exploração contra o abuso, né, uma campanha que a gente precisa fazer contra, né, o abuso e a exploração sexual das nossas crianças e dos nossos adolescentes. Então você que está nos assistindo, né, você que é mulher, que é mãe, mas também os homens, vamos nos envolver para que cada vez mais a gente faça esse combate, porque o que a gente está observando que em pleno século XXI, com todas as leis que temos, ainda acontece esse abuso, essa exploração das crianças e dos adolescentes. Então é muito importante debater esse tema. Sim. Bom, Paola, é um tema muito delicado, né? Bastante. E é um tema que ainda é muito maquiado. Né? Ao invés das pessoas falarem mais sobre o assunto, ainda existe um receio, ainda existe um distanciamento desse assunto, como se isso não existisse. Na verdade, eu acho que a maioria da sociedade tem cria-se muito tabu, né, frente a esse assunto e não deveria. Por quê? Em pleno século XXI, antigamente, na nossa época, a gente que eu posso dizer... Antes, os nossos pais falavam, olha, não conversa com gente desconhecido, não conversa... E hoje nós vemos que a gente deparamos com a própria família praticando essa violação, né, de direito, o próprio amigo, o abusador geralmente tem um vínculo, né, com essa criança, né? Então é assustador e no artigo 18 do ECA fala que todos nós somos responsáveis e colocar essa criança, esse adolescente a salvo. E a gente, infelizmente, vê uma sociedade omissa. Hoje as pessoas estão mais preocupadas em fotografar, em tirar, do que ajudar, do que ligar, chamar a polícia. Então é bem preocupante. Bem, bastante. Segundo dados da Secretaria de Desenvolvimento Humano, a cada 8 minutos uma criança é abusada. É um número muito alto e assustador. Então, alguma coisa está sendo feita de errado e alguma coisa precisa ser feita. Sim, e a gente acredita também que não tem as violências não é nem 10% que são denunciadas. Então a rede de proteção de fato tem que exercer a sua função, tem que realmente ser protetivo. Né? Às vezes a gente acha que fica aquele ping-pong, né? Não é meu, não é do meu setor, não. A rede protetiva, de fato, tem que ser protetiva. Sim. Bom, vereadora, a gente vê com um dado tão alarmante assim, a gente sabe que não é um problema solucionado facilmente e muito menos por apenas um poder, por apenas uma frente. É preciso um trabalho em conjunto, incluindo a sociedade, né? Com certeza. Agora, o que a gente tem, pegando, né, os dados, como já foi informado, você mesmo informou, a cada 8 minutos uma criança e um adolescente é abusado, e um dado interessante que é dentro do meio familiar. Então nós precisamos nos envolver. Agora, o que a gente tem, eu digo assim, repudiar veementemente, é a omissão e às vezes a falta de compromisso no sentido de você criar condições, criar leis, incentivar para que isso seja evitado. Um dos aspectos que acho que a gente, como educadora que sou, a gente é fundamental começar na questão educacional. Agora, vejam vocês, nacionalmente se tem como diretriz nacional que se coloque no Plano Municipal de Educação o debate
E desde a educação infantil, desde como diz, da primeira infância, porque você tem forma de você fazer esse diálogo com as várias idades das crianças, se coloque no plano municipal de educação a questão do debate de gênero, a questão de raça, a questão do racismo, a questão do machismo, a questão da diversidade. É fundamental isso. Agora, aqui na nossa cidade, o que aconteceu? Aconteceu que foi vetado a gente colocar isso no Plano Municipal de Educação. É lógico que, como diretriz pedagógica nacional, a municipalidade tem que fazer esse debate. Mas eu avalio que está meio distante, meio longe disso. E como nós estamos ainda no mês de maio, e essa campanha, né, nacionalmente, que chama-se Faça Bonito, e tivemos no último dia 18, na Câmara Municipal, um seminário para a gente fazer essa conscientização, alertar a sociedade, e então a importância da gente ter a sociedade unificada para fazer isso. E o que a gente viu, por que é debate, que a gente às vezes coloca, a pessoa acha que é meramente só porque vai colocar a questão de gênero. Porque em todos os levantamentos apontados em Mogi das Cruzes, o maior número, né, de violência, né, sexual, muito mais a violência sexual do que a exploração, né, esse dado apareceu, com o sexo feminino, com meninas. Então, por isso que é importante você ter esse debate de gênero dentro das escolas, porque aí a criançada vai se envolvendo, ela vai levando para a família, porque é um tema delicado, é verdade. Como a Paola colocou, como é que era ensinado? Era assim, não converse com pessoas estranhas, vocês meninas, vocês têm que saber sentar, né? Têm que saber fazer isso. Mas o dado diretamente do que poderia acontecer, da exploração do nosso próprio corpo, acabava tendo muito de levemente na escola, mas muito superficialmente. Agora, a gente tem um outro dado que a gente precisava aprofundar, que é a exploração sexual nas redes sociais, pela internet. Que daí você não tem, né, nem, como diz, o abusador, né, físico, é online. Então, acho que a sociedade precisa avançar e nesse seminário, o juiz Joia, ele colocou que, acho que era importante a gente como legisladora, a Paola como conselheira tutelar, mas a sociedade como um todo, a gente pensar em formas de evitar. Porque agora, eu acho que a gente falha muito ainda, porque a gente não tem ainda todo uns procedimentos, todo um protocolo de quando você se depara com a situação, como fazer. As redes não se comunicam, acho que ainda tem problema. Então, a gente vai se envolver, e eu estou muito empenhada nisto, de ver como que a gente pode evitar, né, evitar. E daí, fundamentalmente, eu acho que o processo educacional é um dos integrantes, não é o único, mas é um dos integrantes. Sim, essa construção, né, como a senhora falou, né, acaba deixando a vítima mais confusa ainda, né, porque às vezes orienta a menina, senta direito, fecha as pernas, e aí isso acaba provocando aquele sentimento de será que a culpa é minha, né, será que eu fiz algo para isso? E Paola, você, frente, né, como conselheira tutelar, você lida com isso praticamente todos os dias, né, com casos como esse. E quais falhas você aponta? O que falta, né? É na prevenção, realmente? É na recepção dessas crianças? É no que fazer após tudo? Tudo. Na verdade, assim, primeiro que as crianças, os pais, o que choca, os pais não acreditarem nas crianças. Né? A gente vê uma grande porcentagem de pais que dá bronca nas crianças, tem certeza? Isso é verdade mesmo? E a criança está lá em sofrimento. Né? Outro dado é a revitimização que a própria rede faz. Que nem nós, conselheiros tutelares, quando vem, né, de outros equipamentos para o conselho, a gente não escuta a criança. Por quê? Porque a gente já tem a informação. Sim. Porque a criança, quando acontece isso, ela fica totalmente desestruturada. Então, assim, ela tem que falar na saúde, depois ela tem que falar novamente no psicólogo, novamente na assistente social.
Gente, isso é Imagina horrível. se né, a gente sabe que quando acontece com uma mulher adulta, isso já é bastante difícil, isso já atrapalha bastante a denúncia. Imagina com uma criança, né? Muito, muito. E aí vem a questão, né, às vezes de não encaminhar para o equipamento correto a criança fica ainda em sofrimento maior. Né? Então a gente aponta vários pontos assim que precisa melhorar. Nós temos pessoas que realmente estão engajadas, mas também nós temos pessoas que não faz por onde o mínimo de tirar a lei do papel. Nós estamos com um déficit de pessoas que queiram tirar a lei do papel. Né? Então, por exemplo, a lei Henri Borel fala que quando há alguma violência doméstica, a criança é vítima ou testemunha, na verdade tem que tirar o agressor. Ainda não. É a vítima e a testemunha que está saindo de casa. Sim. E o agressor casa que ela tem conforto, Exatamente. Né? Envolve outras questões então também. São várias situações em que ainda nós precisamos avançar, nós precisamos ter um olhar acolhedor, né? E esse assunto tem que parar de ser tabu nas igrejas, né? Nas escolas. Não pode falar sobre... mas a criança precisa saber como se defender. Sim. Então, o diálogo com os pais é fundamental e é muito triste que hoje em dia a educação está sendo terceirizada. Então, a criança fica mais perdida ainda. Né? Nós precisamos chamar os pais, a consciência de assumir a responsabilidade com essa criança, com esse adolescente, que muitas vezes eles não assumem. Sim, e entrando, né, nessa questão da educação, é algo que a gente vê nas redes sociais, um movimento contrário a algo que vocês, profissionais, estudiosos, trazem como muito importante, se não o principal no combate a esse abuso, né? Então, pode detalhar melhor para a gente como é essa educação, né, para esclarecer realmente, trazer essa informação, porque muitas vezes as pessoas falam, mas não estão munidas dessa informação. Sim, porque quando a criança sofre alguma violência, ela dá sinais. Sim. Então, ela começa, se ela era muito falante, ela passa a não ser falante, né? Machucados em lugares que não deveria, né? Tem crianças que não era agressiva, aí se torna agressiva, né? Não é só simplesmente, tá agressiva, mas tudo tem o porquê, o por trás. Então, leva no hospital, primeiro, leva a criança no hospital, leva no pediatra, conversa, né? A escola também é outro canal que até triste, mas ao mesmo tempo não. A escola é um lugar que é mais seguro para criança e adolescente. É mais seguro. Então, lá ter profissionais, né? Não precisa ter vários, né, profissionais lá para escutar uma criança, pelo menos, né, um ou dois, porque às vezes tem esse problema, né, que a criança fica lá e aí eu, infelizmente, me deparei com uma situação de violência sexual, que eu levei a criança no hospital, aí entrou o socorrista, entrou as duas assistentes social, entrou... Gente, não é isso. Né? A gente está revitimizando novamente essa criança. Sim. Né? Então, esse atendimento acolhedor, esse atendimento mais técnico, né? Mais sério, né? Que a gente a rede ainda peca nisso. Sim, e a educação sexual é nada mais do que falar sobre a criança, dar orientações de acordo com a sua idade, sim, né? Sim. Não é... Com a linguagem, né? Não é, você não pode estar falando a linguagem de adulto para uma criança de 5, né, 6 anos. Então, veja, para cada faixa etária, há uma forma de se expressar, uma forma de linguajar que deve ser aprimorado. Né? Então, por isso que não pode ser qualquer pessoa, por isso tem que ter capacitação, né, com as pessoas, principalmente os funcionários que trabalham na primeira infância. Sim, perfeitamente. Bom, e o papel da conselheira tutelar, né, às vezes não é tão claro assim. Você pode contar pra gente melhor um pouquinho da sua história, por que você escolheu essa profissão, né, como foi esse caminho e qual é o seu papel ali? Eu trabalhei 9 anos na educação de Mogi das Cruzes, no período integral,
né? Eu entrei como professora de informática, educação ambiental. Então, ali eu sou filha de professora, né? Então, a gente sempre, essa área da educação sempre Já estava ali. já está desde a infância. Então, e aí chegou um dia que, aí, na época, meu namorado Ralf falou assim, nossa, você tem tanto perfil, você deveria prestar prova para o Conselho Tutelar. E aí eu falei assim, nossa, mas criança, adolescente mesmo porque eu sou contadora, né? E aí eu fui para a educação. Certo. E aí realmente eu me redescobri na educação da criança e adolescente, né? E aí foi quando eu entrei no Conselho Tutelar e lá eu estou, né, como conselheira tutelar e vejo que realmente a atribuição do Conselho Tutelar não é compreendido. Nós somos um órgão não jurisdicional. O que é não jurisdicional? Assuntos referentes ao jurídico nós não resolvemos. Guarda, visita, todos esses assuntos têm que ser reportados, né, ao jurídico através do seu representante advogado. Certo. Mas não, mandam para o Conselho Tutelar. O Conselho Tutelar é um órgão administrativo. As suas ações, elas visam o fortalecimento da família. Veja, nós não somos órgão repressor, né? Porque a sociedade, a rede de proteção ameaça, não todos, claro, mas chega a ameaçar a família. Olha, vamos fazer com... Obviamente, aqui tem o artigo que fala, qualquer profissional da rede que deparar com algum maus tratos tem que comunicar ao Conselho Tutelar. Mas às vezes acham que tem que acionar, não se aciona. Certo. Então, as nossas ações são administrativas. O que a gente faz? A violação de direito, por exemplo, uma criança não tem a vaga de creche ou não está conseguindo uma consulta. Então, a gente faz requisição para a área responsável cumprir o direito. Então, nós não cumprimos o direito, nós requisitando para que o órgão responsável cumpra-se. Certo. Entendeu? Então, nós tutelamos o direito, não a criança. Então, infelizmente, que muitas das vezes a rede passa uma situação para a gente sem fazer a intervenção que eles têm que fazer. Uhum. E acha que tudo que é relacionado à criança e adolescente é o Conselho Tutelar e não é essa forma. Certo, perfeitamente. Essa diferença agora ficou bastante clara. E, vereadora, na fala da Paola, ela também disse que faltam pessoas para tirar as leis do papel. Como você analisa essa falha? Então, as leis, como a gente já tem dito e conversado, que leis boas a gente tem bastante. A questão é você colocá-las em prática. E aí vai na questão de políticas públicas, de vontade política, de prioridade política. Porque essa história de falar, porque não tem dinheiro, isso daí já está ultrapassado. Você veja, nós temos agora, uma coisa recente, não vou saber precisar o ano, a questão do marco legal da primeira infância. Então, a gente precisa investir na questão da primeira infância. Mas, para isso, você não pode deixar, né, as outras etapas, você deixar as outras questões que também são básicas. Então, para você colocar em prática as leis feitas, você precisa investir. Né? E o investimento tem a ver com a prioridade política de como é que você vê a organização da cidade, como é que você vê a centralidade. Então, estou falando aqui enquanto Mogi das Cruzes, que tem uma fala de muito tempo que é importante investir na população mais vulnerável, na população mais pobre, da periferia, mas isso só fica nas palavras. No tema que nós estamos hoje, né, debatendo, essa questão do combate aí à exploração né, o abuso e a exploração sexual das nossas crianças e adolescentes, como prevenção, e aí eu vou tomar como uma referência a fala que no seminário que teve, lembrando que essa campanha, né, no mês de maio, colocando aí, pegando a questão do dia 18, mas não só o dia 18 de maio, ela foi aqui na cidade de Mogi das Cruzes, foi uma iniciativa do vereador Edson dos Santos, com a Lei 7.440 de 2019. Agora,
como é que começou a se colocar em prática? Então, uma das formas é trazer, né, para não só nesse dia, mas esse dia é um referencial, de você trazer palestras, debates, para que a sociedade comece a ser envolvida. Isso requer investimento financeiro? Para isso, não, mas para o desdobramento do seminário feito, requer. Então, a fala que o juiz Gioia colocou no último seminário, essa questão da prevenção. Então, educação sexual nas escolas. Escola de primeira infância também. Eu espero que a Prefeitura de Mogi das Cruzes coloque isso em prática, porque é uma proposta de prevenção. Ele também, e a gente, agora eu estou até trabalhando nessa questão, a questão da consciência corporal, entendeu? De você trabalhar essa questão da consciência corporal com as crianças. Então, é fundamental. Então, para tudo, gente, precisa orçamento. Precisa, então, essa vontade política de se investir na questão certa, no momento certo. Então, eu espero que isso aconteça. Porque o que a gente está vendo, né? Eu pego mais a questão da prevenção, a questão do fortalecimento dos conselhos tutelares. Quer dizer, o conselho tutelar daqui da nossa cidade, que eu estava no governo do Jundiabe, quando ele foi criado, que foi criado no governo do Jundiabe, há quanto tempo já se foi isso? Foi na 2001 que o Jundiabe foi prefeito, mas quando foi criado, não estou com a data bastante precisa, ele até o presente momento, agora teve um reajuste, até um presente momento, ele era um dos municípios que pagava-se muito mal às conselheiras, um salário muito baixo, enquanto que cidades menores do que a nossa, cidades com orçamento bem menor do que Mogi das Cruzes, com investimento maior. Porque se você não investe no funcionário, é ele que vai prestar o serviço. Sim. Então, a gente vê essa questão do investimento no funcionalismo público requer investimento financeiro. E é claro, então a questão das observações, né, a Paola até colocou algumas questões, mas também nesse seminário foi dito algumas coisas que, assim, que eu parei como educadora, falei, nossa, nunca tinha observado isso. Uhum. Ficaram 40 anos em sala de aula. O comportamento das crianças no sentido de vestimenta. Ela se veste de um jeito, e aí eu fiquei lembrando... Se esconde, né, muitas vezes. Então, eu fiquei lembrando quantas crianças que eu via que vinha de um jeito diferente, tá? Mas, então, essa formação para os nossos profissionais é fundamental, porque quando você faz o banco da faculdade, não se ensina isto. Agora, como é que se vai ensinar? Nós temos profissionais, que nem o questionamento. O professor tem a formação... ele tem a formação. Agora, a especialização, mas nós temos muitos psicopedagogos que estão aí desempregados. Então, eu acho que a gente tem um conjunto de profissional para a gente fazer essa questão preventiva. Então, essa questão do fortalecimento dos conselhos é fundamental. E fortalecimento é com investimento de dar condições de trabalho. Nós até fazendo uma propaganda aqui, a gente trouxe uma emenda através do deputado federal Ivan Valente para o Conselho Tutelar daqui da nossa cidade. E essa emenda está chegando à Prefeitura, que é através, para ter um kit que envolve carro, que envolve computador. Então, é preciso dar essas condições de trabalho, porque como é que a pessoa vai fazer o atendimento se não tem carro? Tudo dificulta. Sim. E no caso da formação dos professores, lógico, cursinho rápido, assim não funciona. Mas se nós temos profissionais, eles têm assim, quem é professor de fato, ele tem dentro da sua ideologia esse compromisso de trabalhar com responsabilidade,
Então, eu acho que aqui na cidade de Mogi das Cruzes, os nossos profissionais, eles têm uma dedicação. Mas, se você tem uma sala superlotada, se você tem falta de professor, se você não tem o modelo pedagógico implementado como coordenador pedagógico, como vice-diretor, você se fica preocupado com tantas outras coisas que, às vezes, você não tem um tempo para ter um olhar diferenciado. Então, isso é uma forma também de prevenir, que é ter mais funcionários, mesmo que não seja um para cada escola, mas você fazer um polo, né, de psicopedagogo. Então, isso é fundamental. E uma outra frente que a gente precisa fazer é a questão do Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA, né? Já 3 décadas que a gente tem um estatuto, que é uma das leis mais perfeitas na garantia de direitos da criança e do adolescente. Então, acho que é preciso a gente fazer um processo de informação, de conscientização, que o Estatuto da Criança e do Adolescente ele tem que ser como uma bíblia para a gente, né? Acho que nós não podemos... E é claro, durante a vida que eu passei na escola, quantos professores eu via reclamando. Porque agora tudo é o ECA, tudo é... Gente, esse estatuto veio para garantir os direitos das nossas crianças, dos nossos adolescentes, que estão sendo roubados até hoje. Até hoje estão sendo roubados. Então, imagine, antes de ter esse estatuto, como que era a vida das nossas crianças, dos adolescentes. Então, eu vejo a forma de prevenção, a forma de você ter as leis e colocar na prática investimento. Nós não podemos ficar olhando, dizer, isso vai gastar dinheiro. Gente, para ter um Estado democrático de direito, você tem que ter investimento financeiro, senão você não consegue ter, de fato, as políticas públicas, a cidadania para a nossa população. Então, eu vejo que tem condições. Mas a nossa cidade, né, e a Paola está lá dentro, né, como conselheira tutelar, não tem uma rede de proteção articulada. A gente estava conversando antes de vir para cá, essa questão não é fluxo, entendeu? A gente precisa dar uma organizada no fluxo. A gente não tem uma sistematização, a gente não tem um protocolo de procedimento. Quando chega um caso, ou seja no nosso gabinete, ou seja na escola, para onde você envia, qual é o procedimento? Se você vai na delegacia da mulher, o que ela tem que orientar para aquela família que foi lá? Se ela foi no hospital, o que o hospital tem que orientar? Não se tem. Em pleno século XXI, nós não temos. Imagine agora os abusos que estão sendo cometidos pelas redes sociais, que é uma coisa muito mais à frente do nosso tempo. Então, eu acredito que para se colocar em prática tem que ter vontade política e dedicar o orçamento para nas políticas públicas, nas secretarias, que estão comprometidas nesse combate aí à violência de forma geral, mas no momento o tema na exploração e abuso sexual das nossas crianças e adolescentes. Certo. E, Paola, a gente já está chegando ao final do programa, né? A gente percebeu que muito ainda precisa ser feito. Estamos caminhando a passos muito lentos, bem atrás em quesito nessa questão. Mas algo imediato que a gente possa fazer para fortalecer as nossas crianças? Sim, é o que a vereadora Inês falou. Precisamos a prevenção na educação, na saúde, conselho tutelar, assistente social. Eu acho que não é só deixar para maio. Eu acho que todos os meses tem que ter. Eu acho que tem que investir, né, na comunicação, né, televisão, propagandas. Eu acho que isso está bem escasso. Aparece na semana. Exatamente, apenas. Exatamente. Os pais conversarem com seus filhos em casa, ser mais próximos dos seus filhos, né? Mãe, pai, responsável, verifica o adolescente sozinho no quarto, né? O que ele está fazendo, com quem ele está conversando, se tem alguma mudança procure o médico, procure a saúde para direcionar para o psicólogo, né? Tem várias outras coisas para fazer, sempre tem. Agora tem que saber
avançar e colocar em prática. Certo. Bom, muito obrigada, Paulo, pela Nada. sua presença, pela sua contribuição. Como você disse, você contribuiu bastante para mais um dos nossos programas. Obrigada. De nada, obrigada. Vereadora, obrigada pela sua presença. Eu que agradeço e deixo o recado aí para as mães, né, as mães, os pais, quem estiver nos assistindo, percebeu alguma coisa de diferente, mesmo que seja uma coisa mais simples, comunique, porque essa é uma forma de você prevenir. E para a política aqui da nossa cidade, a gente vai discutir o orçamento e nós vamos estar colocando lá medidas orçamentárias para que se faça, de fato, essa prevenção que nós estamos precisando, porque Mogi das Cruzes está realmente precisando de fazer esse combate do abuso sexual e a exploração das nossas crianças e adolescentes. E obrigada a você que nos acompanhou em mais um Mulheres em Pauta. A gente fica por aqui. Até a próxima!